Bom dia, um abençoado domingo para você. Hoje eu quero meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 18 ao 24. Mas para antes, vamos chamar o Espírito Santo que dissipa todo o mal ao nosso redor e para que essa palavra entre em nosso coração, que nada possa atrapalhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Num dia em que ele estava a orar, a sós com os discípulos, perguntou-lhes: Quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou alguns dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não o dissessem a ninguém. Ele acrescentou: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. E, em seguida, dirigiu-se a todos: Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim irá salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São tantas coisas. Primeiro, Jesus pergunta para os seus próximos, aqueles que estão com ele: Quem que vocês dizem que eu sou? Porque as pessoas, elas têm a mania de julgar as outras. Isso é um pecado muito grave também. Então, quando você às vezes não conhece uma pessoa e você fala mal dela, você está julgando ela. Mas dói mais quando é aquelas pessoas próximas de nós, que estão no nosso convívio, que começam a ver os nossos defeitos e começam a ver as nossas qualidades também. Para essas pessoas, para esse grupinho, Jesus pergunta: Vós, quem dizeis que eu sou? Após verem muitos milagres, após verem tudo o que eu fiz, após todos os ensinamentos que eu dei a vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro fala: Você é verdadeiramente o Filho de Deus, do Deus vivo. Então Pedro teve uma revelação do Espírito Santo, porque os outros estavam, os doutores da época, os escribas, os fariseus, aqueles que tinham estudo, na sua arrogância, pensavam que era só mais um profeta. E isso acontece ainda muito hoje em dia. Nós temos o nosso Deus vivo na Eucaristia, na Santa Comunhão, ainda hoje. Então nós devemos nos aproximar dele e dizer: verdadeiramente é o Filho do Deus vivo, que nós temos um Deus que é vivo. E isso é muito bonito. Jesus também nos fala que nos seguir ele, quando a gente segue a ele, não vamos ficar sem problemas, mas vamos pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. E assim, perdendo a nossa vida aqui, ele quer dizer, perdendo a sua vida, você vai salvar. Mas como que eu perco a minha vida salvando ela? Quando eu desgasto a minha vida aqui, quando eu aproveito até o último minuto servindo a Deus, e é claro, isso tudo inclui fazendo os seus afazeres domésticos, no seu trabalho, você pode servir a Deus em cada lugar. Não necessariamente só você precisa ser um padre, uma freira. Você pode servir a Deus na sua vocação. Você pode servir a Deus dando aula, fazendo comida. Tem tantas formas a que você é chamado a servir a Deus. E assim, nesse servir a Deus, você vai encontrar dificuldades. E nessas dificuldades, ela é a sua cruz de cada dia. Algumas pessoas vão ter umas maiores, outras menores, mas cada um conforme o que consegue suportar. E pegando essa cruz e assumindo ela por Jesus e com Jesus, você ganha a vida no reino dos céus, se você renunciar às obras do mundo. Se você desiste da sua cruz, se você desiste da sua vocação, se você renega a Deus para viver as obras mundanas, você perde a vida eterna. É isso que Jesus quer nos dizer. Então eu peço que o Espírito Santo venha ajudar você nas suas dificuldades, nos seus afazeres diários, e que ele lhe dê inteligência e sabedoria de como propagar o reino de Deus, porque precisamos tanto nos dias de hoje. Que Deus ilumine o seu ser, ilumine a sua casa, que faça nova todas as coisas na sua vida.
Que Ele dê muita, muita sabedoria e discernimento. Que Deus te abençoe.